Olá, estamos começando o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir tema jurídico de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara e vai ao ar no canal 21 da NET, aqui em Araraquara, e também na TV Educativa de São Carlos. No programa de hoje estamos recebendo a honrosa presença de um brilhante professor do Centro Universitário de Araraquara, que é o professor Dr. Silvio Luiz Maciel. O professor Silvio Luiz, ele é titular da cadeira de Direito Penal aqui do curso de Direito da Uniara, também professor universitário, professor da rede de cursos LFG e advogado militante na região de Araraquara. Professor Silvio, obrigado pela presença do senhor aqui no programa Nosso Direito, o senhor que nos atende sempre prontamente. Nós vamos conversar sobre essa nova lei do chamado sequestro relâmpago, roubo com sequestro relâmpago, enfim, uma confusão danada, a lei chegou e já está provocando uma série de polêmica. Eu gostaria de começar, professor Silvio, com aquela colocação bastante elementar, mas que as pessoas às vezes se confundem. O sujeito chega, minha casa foi roubada, quando na verdade às vezes foi furtada, né? Vamos começar do básico, diferença de furto e roubo. O termo popular é sempre roubo, não é? Mas na verdade o Código Penal prevê dois crimes contra o patrimônio diferentes, o furto e o roubo. Basicamente a diferença entre os dois é a seguinte: no furto não há violência ou grave ameaça contra a pessoa. No roubo, a subtração é com violência ou com grave ameaça à pessoa ou reduzindo a pessoa à impossibilidade de resistência. Cito um exemplo: se o infrator coloca um sonífero na bebida da vítima, para que a vítima durma, para que ele possa subtrair os objetos, isso é roubo. Porque ele está reduzindo a vítima à impossibilidade de qualquer resistência. Se a subtração é com violência ou se a subtração é com grave ameaça, isso também é roubo. E há um outro erro: o roubo não é necessariamente com arma de fogo. O roubo é com violência ou grave ameaça. Por exemplo, imaginamos a situação de um infrator que derrube uma mulher no chão, joga ela no chão para poder levar a bolsa dela. Jogue com as mãos, empurre. Isso é roubo. Agora, se essa violência ou grave ameaça for empregada com arma de fogo, continua sendo roubo, mas há um aumento de pena no roubo. Agora, professor Silvio, uma colocação também importante, que o roubo necessariamente, passa a ideia, pela explicação que o senhor deu, a vítima está no momento, está presente no momento. O furto não, às vezes a vítima não está presente, ela nem acompanha, nem tomou conhecimento, o furto ocorreu, no mais das vezes, com a ausência da vítima. Exato, se um infrator entra numa casa em que as pessoas estão viajando, uma casa vazia, como acontece muito, né? Muitas pessoas chegam de viagem, às vezes, e encontram a casa subtraída, né? Objetos da casa subtraídos. Isso é furto, não é? Na ausência de uma pessoa é furto. O furto pode se dar na presença de uma pessoa também, desde que a pessoa não seja vítima de violência ou grave ameaça. Se eu estou aqui, alguém passa correndo e pega minha carteira de cima da mesa, isso é furto. Era isso, né, que eu ia perguntar. Essa colocação que fiz, na verdade, foi para chegarmos nesse ponto. Às vezes, a pessoa está distraída num barzinho, numa lanchonete, ou enfim, em algum lugar, coloca o celular em cima da mesa, ela está ali, mas o celular some. Exato, isso é um furto, né? Que foi na presença dela sem ela ter percebido, não é? E quando o objeto está junto ao corpo da vítima e há uma habilidade manual do infrator para retirar o objeto de junto ao corpo da vítima sem que ela perceba, o famoso batedor de carteira, isso é furto qualificado pela destreza, a pena dobra. Não é? Ele consegue pegar a carteira objetos sem que estão junto perceba. ao corpo da vítima sem que ela perceba. Ele consegue retirar o celular do bolso, da capinha, ou ele consegue retirar a carteira do bolso e a vítima não percebe. Isso é uma habilidade manual, é uma destreza que qualifica o furto. Qualifica o furto em termos mais didáticos, a pena dobra do furto. Fica maior. A pena dobra. Agora, a pena do furto, penso, é exatamente menor que a pena do roubo, já que o roubo teve até a questão da intimidação. A pena é bem menor, a pena do furto simples é de 1 a 4 anos de reclusão e multa, a pena do furto qualificado é de 2 a 4 anos e multa, é de 2 a 8 anos e multa. Enquanto que a pena do roubo, por ter também o aspecto da violência ou da grave ameaça contra a pessoa, além da subtração patrimonial, a pena é de 4 a 10 anos de reclusão, sendo que essa pena é aumentada em algumas circunstâncias, por exemplo, quando é utilizado arma. E eu gostaria só de acrescentar uma curiosidade aqui. Existe um jargão popular que diz que achado não é roubado, não é? É verdade. Achar alguma coisa na rua e não devolver ao dono
ou não entregar a uma autoridade no prazo de 15 dias é um crime de apropriação de coisa achada. Quer dizer, é crime. Eu até brinco nas minhas aulas que eu digo, achado não é roubado, mas é apropriado, porque é crime de apropriação indébita. Então, se você acha uma corrente de ouro na rua, claro que você não sabe de quem é, você tem que entregar a uma autoridade no prazo de 15 dias. A jurisprudência até faz uma diferença entre coisa esquecida e coisa perdida. Coisa perdida é aquela que o dono não sabe onde perdeu, não sabe onde está. Por exemplo, você chega em casa, sua carteira sumiu. Se alguém achasse a sua carteira na rua e não lhe devolver ou não entregar em 15 dias para uma autoridade, isso é apropriação de coisa achada. Agora, por exemplo, você vai até uma loja e esquece a sua carteira no provador de roupas. E chega à tua casa e lembra que esqueceu e volta. Nesse meio tempo, alguém entrou, viu a carteira lá, esquecida no apoiador do provador e leva. Isso é coisa esquecida, isso é furto. Entendo. Não é coisa perdida. Entendo. Então, porque você sabe onde está, você sabe que esqueceu na loja e vai voltar para buscar. O sujeito volta para buscar, não acha, e aí alguém que achou e se apropriou. Então isso também é uma curiosidade interessante para as pessoas saberem. A coisa esquecida é objeto de furto. A coisa perdida é aquela que você perdeu no meio da rua. Quem achar e não lhe entregar, ou não entregar uma autoridade competente também para 15 comete dias, crime. Comete um crime de apropriação de coisa achada. Que está no artigo, a pena é menor. A pena é bem menor, está no artigo 69, inciso 2 do Código Penal. Agora, professor Silvio, imaginemos uma situação em que o senhor comentou, o sujeito ingressa numa residência com a intenção de furtar. Ele está dentro da casa, não tem ninguém na casa, de repente chega o morador. E aí, nesse momento que o morador chega, ele então se apropria de uma faca, pega lá uma faca da própria residência e ameaça. Esse furto virou roubo ou são os dois crimes? O que acontece? Nós temos, no roubo, nós temos duas espécies de roubo. Nós temos o roubo próprio, quando a subtração quando a violência ou grave ameaça é praticada antes da subtração. Ele agride ou ameaça a vítima para subtrair. E nós temos o roubo impróprio, que acontece o contrário. Primeiro ele subtrai e com a coisa já subtraída ele emprega a violência ou grave ameaça. Ou para garantir a detenção da coisa ou para garantir a impunidade. Então, suponhamos, se o infrator aponta uma arma para a vítima e diz, passa o relógio, isso é roubo próprio. Isso é o roubo mais comum de acontecer. Agora, essa segunda situação que o senhor coloca, se o infrator está dentro da casa, começou a furtar, já está com os objetos separados ali ou não, e ele se depara com a vítima, e ele ameaça a vítima já com as coisas na posse dele, com o apoderamento da coisa. E ele ameaça a vítima, ou para garantir a posse daquilo que ele acabou de subtrair, ou para conseguir fugir, isso é roubo. Não é um furto mais um roubo. Entendi. É um roubo que é chamado pela doutrina de roubo impróprio. O roubo impróprio, ele começa como furto e termina como roubo. Entendo. Né? E dentro dessa situação, digamos, do sujeito cometeu o crime mais grave, perguntaria ao senhor, no que diz respeito ao valor dos objetos, isso tem alguma interferência no furto, no roubo? Quer dizer, o valor da coisa qualifica mais a pena, aumenta a pena? Eu estou perguntando isso porque há quem sustente que o furto de coisa de pequeno valor não deveria ser levado em conta pela justiça, que chamam aí de furto de bagatela. No roubo não tem diferença se a coisa é cara ou é barata. No furto tem, é isso? Exato. No furto, os tribunais aplicam, como não há violência ou grave ameaça à pessoa, há só a subtração patrimonial. No furto, os tribunais aplicam muito hoje o princípio da insignificância, levando em conta vários aspectos, levando em conta o valor da coisa subtraída, o patrimônio da vítima lesada, porque a subtração tem que ser insignificante não só em si mesma, ela tem que ser insignificante considerando o patrimônio da vítima. Então, quando o furto é insignificante para o patrimônio do lesado, os tribunais dizem que não há crime. Imaginemos aí a hipótese de uma pessoa que entra num supermercado e subtrai um tablete de chiclete no valor de R$1, né, no valor de R$1,50, e sai mascando chicletes. Não será difícil do tribunal reconhecer o princípio da insignificância e reconhecer que não houve crime no caso. Não condenar, né? Porque um valor de R$1 para um supermercado é um valor insignificante. Agora, já se ele faz isso na banca de um camelô e subtrai uma caixinha de R$10 de chiclete, muitas vezes o camelô ganha R$20 no dia. Então, embora o objeto seja de pequeno valor, a subtração àquele camelô, aquele vendedor ambulante, é significativa. Então nós temos que levar em conta também
o patrimônio, porque na verdade a insignificância tem que ser para o patrimônio do vítima. lesado. No caso do roubo, os tribunais não admitem o princípio da insignificância, porque além da subtração, há a lesão ou grave ameaça à pessoa. E a lesão ou grave ameaça à pessoa nunca é insignificante. É algo que intimida, uma machuca. lesão, um machucado. A pessoa, embora no crime de lesão corporal, isoladamente, briga de marido e mulher, um dos dois apenas sofre um pequeno arranhão na mão, o tribunal reconhece a insignificância da lesão. Por isso nós já temos decisões isoladas, diga-se de passagem, mas temos reconhecendo também no roubo. Até no roubo o princípio da insignificância, quando a subtração é insignificante e a lesão ou a ameaça também é insignificante. Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito. Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito. Programa Nosso Direito que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através dos telefones 3301-7129 ou 3301-7173. Pode participar também pelo e-mail direito@uniara.com.br. No programa de hoje, nós estamos recebendo a ilustre presença de um brilhante professor da Uniara, que é o professor Dr. Silvio Luiz Maciel. Professor Silvio Luiz Maciel, ele é professor aqui da Uniara, da cadeira de Direito Penal, é advogado e também professor da rede LFG de cursos jurídicos. Nós estamos conversando com o professor Silvio sobre roubo, furto, sequestro relâmpago e uma nova legislação que foi editada agora recentemente no Brasil. Professor Silvio, e agora então a respeito dessa nova legislação? Recentemente houve uma mudança na lei penal, trazendo o que todo mundo está chamando aí de sequestro relâmpago, né? Eu gostaria que o senhor começasse dizendo, essa terminologia me parece um pouco equivocada, é isso mesmo? É sequestro, diferença de sequestro, roubo, como é que é isso? Isso, vamos lá, vamos tentar equacionar esse problema. Nós temos o crime de sequestro no Código Penal, que está no artigo 148, e o crime de extorsão mediante sequestro. Essa é a primeira distinção que deve ser feita. O crime de sequestro está no capítulo dos crimes contra a pessoa, contra a liberdade individual. Não contra o patrimônio. Não contra o patrimônio. O crime de sequestro, a finalidade do agente é apenas restringir a liberdade da vítima. Exemplo, Silvio, o namorado, o ex-namorado, que por ciúmes da namorada ou para tentar uma reconciliação com ela, sequestra ela e leva para uma chácara ou mantém ela trancada em um quarto durante uma semana, ou 2 dias, ou 3 dias, ou algumas horas, né? Porque se for 2, 3 dias, eu imagino até que seja tortura, né? Por algumas horas para tentar a reconciliação. Então ele tranca. Ou o marido, com ciúmes que a esposa vai sair, tranca a esposa no quarto. Isso é cárcere privado, isso é sequestro. Isso é crime em que o agente tem como objetivo restringir a liberdade da vítima. Por algum efeito paralelo. Não é roubar nada dela, pegar nada dela. Nada. E aí nós temos o crime de extorsão mediante sequestro, que já está lá no artigo 158 do Código Penal, lá na frente, que aí já está no capítulo dos crimes contra o patrimônio. Esse sim, o sequestro é feito com o objetivo de obter vantagem patrimonial. Então agora nós já não temos mais um crime contra a liberdade, nós temos um crime contra o patrimônio, cuja liberdade é o meio de execução do crime. A restrição da liberdade é o meio de execução do crime. Então, a extorsão mediante sequestro. Só que surgiu uma situação inusitada, que foi o chamado sequestro relâmpago. Por quê? Agora nós precisamos fazer a diferenciação entre roubo e extorsão. A diferença básica é a seguinte: no roubo, o agente consegue consumar o crime sem a colaboração da vítima, sem que a vítima tenha que fazer algo. Exemplo, eu aponto a arma, o ladrão aponta a arma para a vítima e me diz, passa a carteira. Se a vítima não passar a carteira, ele atira e leva a carteira. Então ele consegue consumar o roubo sem a colaboração, a participação da vítima. Na extorsão, não.
Na extorsão, ele não consegue consumar o crime sem a participação da vítima. Ele precisa que a vítima faça algo, deixe de fazer algo, ou tolere que seja feito algo. Como, por exemplo, ir no caixa eletrônico sacar dinheiro. Como, por exemplo, ir no caixa eletrônico e sacar o dinheiro. Se a vítima não fornece a senha, ou não faz o saque, ele pode até matar a vítima, mas ele não vai conseguir sacar o dinheiro. Portanto, esses casos em que a pessoa é rendida e é levada de caixa eletrônico em caixa eletrônico, é um caso típico de extorsão. Por que extorsão? Porque o infrator não consegue consumar o crime sem a colaboração da vítima. Perfeito. Em outras palavras, ele não consegue fazer o saque se a vítima não lhe fornecer o cartão ou a senha para ele fazer o saque ou se a vítima não faz o saque. Por isso não é roubo, isso é extorsão. Mas é extorsão ou extorsão mediante sequestro? Essa era a discussão. O Ministério Público aqui de São Paulo, o Procurador-Geral de Justiça, editou uma recomendação aos promotores para que, nesse caso, denunciassem por extorsão mediante sequestro. Porque o raciocínio do Ministério Público era o seguinte: a vítima ficava sequestrada e, como condição para obter a sua liberdade, ela tinha que pagar o valor do resgate através de saques bancários. Então, o Ministério Público de São Paulo tinha uma orientação de que isso era extorsão mediante sequestro. Pena alta, inclusive. Pena altíssima, crime hediondo em todas as suas formas, né? Outros entenderam que não, que isso era só extorsão, porque nós temos também dois crimes diferentes no Código Penal: extorsão e extorsão mediante sequestro. Outros entenderam, não, a extorsão mediante sequestro ocorre quando o resgate é solicitado para terceiros, quando a vítima é privada. Esses que a gente vê na televisão de artistas, né, que a vítima fica escondida em algum lugar. Surgiu mais um problema. Surgiu mais um problema, saber se é extorsão ou extorsão mediante sequestro. Que é extorsão, porque o infrator não consegue fazer o saque se não a vítima não fazer alguma coisa, ou seja, entregar a senha e o cartão. Que é extorsão é. A discussão que existia se era extorsão ou extorsão mediante sequestro, que muda muito a pena, né? O Código Penal agora resolveu a discussão. O Código Penal agora na penúltima sexta-feira foi acrescentado um parágrafo 3º ao artigo 158 do Código Penal, que trata da extorsão. E diz que a extorsão terá uma pena maior se a liberdade da vítima for condição necessária para a obtenção da vantagem. A privação da liberdade da vítima for condição necessária para a obtenção da vantagem, que é o caso do sequestro. A privação da vítima é condição necessária para que sejam feitos os saques e seja obtida a vantagem. Então agora acabou a discussão. Pelo Código Penal, o chamado sequestro relâmpago pela imprensa, batizado como sequestro relâmpago, é crime de extorsão e não de extorsão mediante sequestro. Com uma peculiaridade: se durante esse sequestro relâmpago a vítima sofre lesões graves ou morre, a pena será da extorsão mediante sequestro. Olha só. Então, o crime é de extorsão, não tem mais dúvida, até porque o parágrafo 3º foi acrescentado ao crime de extorsão, do artigo 158 do Código Penal. Então, o sequestro relâmpago, extorsão. Extorsão com uma pena maior do que a extorsão normal. Entendo. Só que se a vítima morre ou sofre lesões graves, continua sendo crime de extorsão, mas o parágrafo 3º diz que se aplica a pena da extorsão mediante sequestro, qualificada pela morte ou qualificada pela lesão grave. Mais ou menos o raciocínio do latrocínio, mais ou menos. O latrocínio. É o raciocínio do latrocínio. E uma outra discussão que está surgindo agora é o seguinte: a extorsão mediante sequestro qualificada pela morte e a extorsão qualificada pela morte são crimes hediondos. Só que a lei dos crimes hediondos, ela coloca em rol taxativo quais são os crimes hediondos. E esse não existia. E ela menciona o 158, parágrafo 2º. Porque esse não porque existe. Não existia. É novo. A grande discussão agora é se a extorsão, esse sequestro relâmpago, que é a extorsão, se ocorrer a morte, se ele é ou não crime hediondo. Eu venho sustentando que é. Falei com o professor Luiz Flávio Gomes sobre isso, nós até discutimos isso na sala dos professores esses dias. Ele entende que é também. Ele já até escreveu um artigo. Não me parece lógico que não seja, porque blog. É mais grave, né, professor? Não, com certeza. É uma questão. Inclusive, um outro professor disse que não, porque no rol dos crimes hediondos está escrito 158, parágrafo 2º, e não está o parágrafo 3º. E a lei tem que ser expressa. Não está o parágrafo 3º por uma questão óbvia. Não existia. Mas está escrito
antes do parênteses está escrito extorsão qualificada pela morte. Né? Eu não acho que por causa de um parênteses você vai deixar de considerar crime hediondo. Porque a extorsão qualificada pela morte sempre foi crime hediondo. Só que ela estava só no parágrafo 2º do artigo 158. Porque o parágrafo 3º é novidade. Não existia. Quer dizer, tudo bem, o correto seria o legislador alterar a lei dos crimes hediondos. Poderia ter aproveitado, só para acrescentar um parágrafo. Aliás, poderia até ter aproveitado essa própria lei, né? Mas eu vejo que extorsão mediante sequestro, extorsão, sequestro relâmpago, se ocorrer a morte da vítima, é crime hediondo. E aí com todos os gravames da lei do crime hediondo. Não cabe liberdade provisória, não cabe graça, não cabe anistia, não cabe indulto, que é aquele indulto de Natal que o presidente da República concede. A progressão de regimes, ou seja, para o preso passar da penitenciária, do regime fechado, para o semiaberto, ele exige um maior tempo de cumprimento. Então, etiquetar ou não como crime hediondo é uma diferença prática enorme, né? Sim. Porque a lei dos crimes hediondos ela dá um tratamento muito mais severo aos crimes. Quanto ao sequestro relâmpago em que ocorra lesão grave da vítima, que seria a extorsão qualificada pela lesão grave. Esse nós estamos entendendo que não é crime hediondo, não é? Porque a extorsão qualificada pela lesão grave nunca foi crime hediondo. Uhum. É como o roubo. O roubo qualificado pela lesão grave não é crime hediondo. O roubo qualificado pela morte, que é o latrocínio, é crime hediondo. A extorsão é a mesma coisa. A extorsão qualificada pela lesão grave não é crime hediondo. Então não é agora que vai passar a ser. Não é? Então, resumindo, o sequestro relâmpago ele é crime de extorsão. Não é de sequestro. Não é de sequestro, nem de extorsão mediante sequestro. É de extorsão. E nem de roubo também. E nem de roubo. Ele não é nem roubo, nem sequestro e nem extorsão mediante sequestro. Ele é extorsão. Se ocorrer a morte ou a lesão grave da vítima, ele continua sendo crime de extorsão, só que sofrerá as penas da extorsão mediante sequestro. E a questão, se ocorrer a morte da vítima durante o sequestro relâmpago, suponhamos que o ladrão desfira uma coronhada na cabeça da vítima porque ela não quer entregar a senha. Ou está nervosa, esqueceu a senha, ele dá uma coronhada na cabeça dela, ou dispara a arma e mata a vítima. É extorsão e é crime hediondo, né? Lembrando só que no crime de extorsão não é necessário que o agente obtenha a vantagem patrimonial para o crime se consumar. Entendo. O simples fato de constranger a vítima já consuma o crime. Mesmo que ele não consiga obter a vantagem patrimonial, o crime já está consumado, já está aperfeiçoado e o infrator já responderá pelo delito. Perfeito. Agora então você conhece aí essa nova lei que estão chamando de sequestro relâmpago, que na verdade o nome não é apropriado e foi isso muito bem explicado pelo professor Silvio. Professor Silvio, muito obrigado. Lhe devolvo a palavra para suas considerações finais. Muito obrigado, professor. Gostaria de parabenizá-lo novamente por esse programa que nos permite esclarecer à população algumas questões do dia a dia, até para que a pessoa saiba se infelizmente for vítima de alguma coisa. Conhecer melhor os seus direitos. Conhecer melhor os seus direitos e poder exigi-los das autoridades competentes. Sem dúvida. Mais uma vez agradecemos ao professor Silvio Luiz Maciel, agradecemos a você, telespectador, e convidamos a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.